dia. Uma coisa, aproveitando esse slide aqui que eu falo para as minhas pacientes, é o seguinte. No momento do diagnóstico e durante, principalmente, a fase inicial do tratamento, que do momento que o tratamento vai acontecendo, a mulher ela vai tendo mais segurança das coisas. Então, por enquanto, a vida está de cabeça para baixo, mas depois ela completa os giros 360. Viu? Então, daqui a pouco o slide aqui, ó, já não está tão de cabeça para baixo. Então, falta um quarto slide aqui, viu, Bebel? Com a cabeça para cima de novo. Tá? Bom, então, meu nome é Letícia. De formação, eu comecei como ginecologista, porque para você ser mastologista, você precisa ser ou ginecologista ou cirurgião geral. E depois da mastologia, eu me envolvi com a oncoplastia mamária. A oncoplastia foi uma paixão, porque você amplia muito as possibilidades, né, do que você vai oferecer de tratamento para a sua paciente. Então, a primeira má notícia é que vocês vão morrer, assim como eu, né? Então, todo mundo vai morrer. E outra coisa, a segunda má notícia que eu falo para as minhas pacientes é que a chance de você morrer de preocupação com câncer, ela é 10 vezes maior do que você morrer do próprio câncer. A doença cardiovascular, estava comentando com a Luciana, ela mata 10 vezes mais do que todos os cânceres somados. Então, você coloca no mesmo balaio, mama, bexiga, pulmão, próstata, vezes 10. É o que a doença cardiovascular mata. Então, tem um slide que, infelizmente, eu não gravei, que é muito bacana, que é o médico visitando a lápide da paciente, que falando assim, olha, você, né, se cuidou, você se tratou, fez o Papa Nicolau, você fez suas mamografias, mas você esqueceu de tratar o pior, que é o estresse. Então, essa minha palestra, eu procurei fazer, ela não está passando? Passou. Então, falar um pouco de hábitos de vida também, e da oncoplastia, né, que muita gente nem sabe, muitos nem sabem que tem mastologista. Mais ainda, que o que é oncoplastia. Então, é muito importante para a gente saber o que é a mama, né? A mama é uma glândula superficial, né? Ela vai ter várias funções, tá? Então, ela tem a função de amamentação, ela tem a função da feminilidade, da figura do feminino, né? Muito ligado à mama, e da sexualidade. Isso tudo tem uma implicação na hora que você pensa em fazer uma cirurgia estética, corretiva, né, ou reparadora da mama. Então, é importante, né, o Bebel já falou, né, a chance de uma mulher desenvolver o câncer de mama ao longo da vida é de 12%, de uma maneira geral. Isso varia, o Brasil, principalmente na região sul e sudeste, tem um fator de risco maior, tá? O nordeste é menos. E uma das coisas que foi interessante foi que um gene ele foi introduzido na época da colonização do Brasil. Ele foi introduzido por um tropeiro. Chama tropeiro gene, que é o apelido desse gene, que é o P53, que é o que a família do Zé de Alencar tem essa mutação. Então, o tropeiro ele entrou aqui no Brasil e foi desbravando aí, né? Parece que ele entrou por São Paulo, ou norte da região sul, e ele foi, né, disseminando o seu gene ao longo do seu caminho. E uma geneticista brasileira ela até ganhou um prêmio por ter identificado para a gente. Ela foi seguindo um caminho das famílias onde tinha uma incidência maior do câncer e viu que era por causa do P53, que é responsável por a síndrome de Li-Fraumeni, que você tem uma chance de ter câncer em várias partes do corpo. Então, o câncer ele tem um bom prognóstico, principalmente se ele é diagnosticado e tratado precocemente, né? As taxas de mortalidade no Brasil elas continuam altas, né? Por causa principalmente do diagnóstico tardio.
Então, quando você for olhar na Organização Mundial de Saúde, né, no Ministério da Saúde também, eles sugerem que a mulher faça mamografia, né, a partir dos 50. Agora voltou aos 40. Na Inglaterra, a partir dos 50. Mas o que acontece? Pessoal, nós temos esse dinheiro aqui, mas aí todo mundo vai fazer. Todo mundo de 50 vai fazer. O que não acontece no nosso país, né? Aqui a gente não tem uma política pública de rastreamento de câncer de mama, mesmo para a mulher fazer todos os anos. Então, a gente não pode perder esse momento da gente fazer o diagnóstico pela mamografia ou por exames radiológicos, né? Mamografia é o exame que realmente consegue detectar o câncer de mama em população de baixo, né? De alto risco a gente tem a ressonância, mas o principal é a mamografia. Quer dizer, quando o câncer não é palpável, quando ele é diagnosticado pelos exames, tá? Agora, depende muito, né, do volume da mama, né? Se o câncer vai ser palpável ou não, que aí você vê um exame clínico, né? Antes disso, você tem o autoexame. Hoje em dia, a gente sugere o autoexame, quer dizer, a pessoa ter um cuidado, né? Um cuidado, um conhecimento do próprio corpo, que foi isso que a Bebel falou, né? E o câncer de mama, se você não corre atrás dele, ele corre atrás de você, como a grande maioria dos cânceres, né? Uns um pouquinho mais devagar, outros um pouquinho mais rápido. A gente não pode perder o momento, né? Deixar de se cuidar, de se colocar em primeiro plano aí. E quanto maior a evolução da doença, maior o custo do tratamento e menor a qualidade de vida daquela mulher que está em tratamento. Quem que vai ter um risco maior? Primeiro, mulher, né? O nosso principal fator de risco. A gente tem o câncer de mama 100 vezes mais do que o homem. O homem ele tem câncer de mama no homem, mas como a incidência é muito pequena, não justifica você ter uma política de rastreamento, tá? Mas uma colega ginecologista me contou há pouco tempo um caso que ela estava atendendo uma mulher, estava na sala de exame, pensou, doutora, meu marido está aí. Engraçado, ele comentou agora no carro, como é que estava com um carocinho na mama? Eu falei, fulano. Homem com caroço na mama? Não, então pede para ele entrar, deixa eu dar uma olhada. Então, a paciente dela não tinha nada e o marido tinha um câncer de mama, né? E estava lá, tranquilão. Eu falo que é muita coragem, né? E realmente, os homens, eles são muito corajosos, porque eles têm coragem de realmente não se cuidar. Então, incrível. Menarca precoce, que é a primeira menstruação, quando a mulher tem menstruação menor do que 12 anos, não ter filhos é um fator de risco também. Primeira gravidez a termo, né? Sem ser prematura, acima dos 30 anos. Anticoncepcional oral, reposição hormonal, é um fator de risco para o câncer de mama. Exposição à radiação ionizante, quer dizer, a pessoa ter tido um linfoma e fazer uma radioterapia no tórax, né, idade precoce. A história familiar ela vai aumentar 2 a 3 vezes o risco de câncer de mama, principalmente parente de primeiro grau, câncer bilateral, câncer em homens, tá? E o homem, ele também pode transmitir o gene, o câncer de mama hereditário, que só corresponde a cerca de 5% deles, tanto quanto a mulher, né? Porque nós somos XX, o nosso cromossomo. Então, a gente tem um X que vem da mãe e outro X que vem do pai. Né? O homem, ele que determina o sexo da criança. Se a criança, né, vai ser o biológico, vai ser XY, se vai ser XX. Então, porque isso é um mito que, inclusive, alguns médicos também orientam as pacientes, não, se foi a sua tia paterna que teve câncer de mama, não tem nada a ver com você. Não, pode ter a ver sim. O irmão dela, né, o seu pai, o pai daquela paciente, ele pode transmitir o risco genético, sim. Né? São uma série de genes que estão relacionados ao aumento de risco de câncer de mama. Os principais é o BRCA1, BRCA2 e o P53. Né? Angelina Jolie, que eu acho que ela merecia realmente uma estátua de ter divulgado, né, o câncer de mama genético. Então, isso, todo mundo, e os médicos também, começaram a indicar mais de uma maneira mais prática, os pacientes fazerem o teste genético, elas já tinham indicação de fazer. Né? Então, acho que
isso ajudou a prevenção, né, do tratamento da doença genética, né, que é você fazer a cirurgia profilática. Então, quais que são os sintomas do câncer de mama? O principal é o nódulo, né, um carocinho palpável, tá? Você pode sentir sua mama difusamente mais endurecida, tá? Ou alguma parte da mama mais endurecida, você palpar uma massa mesmo, né? Esse sulgo, que é um pinçamento da mama, né? A mama ela é sustentada por alguns ligamentos, umas cordinhas que tem dentro da mama. Então, quando o câncer ele está perto de uma dessas cordinhas, ele pode puxar a pele da mama um pouquinho. Então, quando você movimenta, você vê uma parte da sua mama que perde um pouquinho aquele contorno, tá? Erosão de pele, né? O câncer de mama, às vezes, muito superficial. Ele pode atingir a pele, né? E acometer. Tem um tipo de câncer de mama que ele confunde com a doença de pele, que o mamilo, ele tem glândula de mama. A areola não. A areola é só uma pele colorida. Então, que começa com uma feridazinha no mamilo, chama doença de Paget, né? E é um dos diagnósticos diferenciais de uma inflamação crônica, né? Como se fosse uma eczemazinha do mamilo, é o câncer de mama. Vermelhidão na mama, né? Que a mama ela pode ficar um pouquinho vermelha, tem um tipo de câncer de mama que ele confunde com mastite. Tá? Então é muito importante examinar, ter cuidado com as mamas durante a gravidez, durante a amamentação. Nesse momento, é uma janela de risco maior até de desenvolver o câncer de mama, porque a mulher é submetida a altas dosagens hormonais do próprio organismo, né? Um fluido, né, que é um derrame que sai pela papila, pelo mamilo, sai espontaneamente, principalmente sanguíneo, tipo uma água de rocha, né, que é uma água cristalina, tá? Você tem uma pele como se a mama estivesse toda mais inchada, que é o que a gente chama, que é uma podorange, que é uma pele de laranja, pele tipo uma casca de laranja, que é um tipo de mama mais inflamatório, né? Então ele tem um acometimento da pele, tá? Um nódulo interno, quer dizer, você não palpa nada e tem um carocinho dentro da mama, tá? O mamilo retraído, afundado, tá? Que também pode ter um acometimento, essa doença de Paget pode dar, ou um câncer na parte central da mama. Então, se você... não, meu mamilo sempre foi invertido. Não, tem 10, tem 20 anos que ele está assim e tal, tive dificuldade de aumentação, zero de problema, tá? O problema é quando você percebe, de repente, seu mamilo inverteu. Então, isso é um sinal. Não quer dizer que seja um câncer de mama, porque, inclusive, tem algumas inflamações crônicas na mama, principalmente em mulheres tabagistas, que pode retrair o mamilo, tá? Uma vascularização, né, pontual da mama ali, que é perto do tumor. O próprio tumor ele tem uma neoangiogênese, ele tem uma vida própria. Então, aquele nódulozinho que dói antes da menstruação e depois ele para de doer e outro dia ele dói de novo. Isso é um nódulozinho benigno que funciona junto com os hormônios, com o nosso organismo. Agora, o câncer de mama ele tem uma circulação própria, então, uma circulação sanguínea, então ele cresce independente da fase hormonal do ciclo, né? E tem uma simetria, né? Um nódulozinho já fazendo efeito na pele. Então, aqui é o derrame papilar, a pele tipo casca de laranja, e isso daqui, quer dizer, a gente tem uma realidade no Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte a gente não vê isso mais, mas no interior, quer dizer, é uma dificuldade. Lógico que a gente vê, né? A gente tem isso, quer dizer, a política pública, né? A gente está numa fase complicada do nosso país, muitas vezes ela mata as pessoas mesmo. Teve uma época, quando eu fazia core biopsy, atualmente eu mexo só com consultório de cirurgia, mas a gente fez um convênio com... não é bem com o SUS, com uma clínica do SUS, a gente cobrava um valor irrisório e via as pacientes numa van para a gente fazer a biópsia. E aquelas histórias, eu falei assim, nossa, não, eu tenho esse nódulo aqui, já tem mais de ano, aí eu estou esperando o posto me chamar para poder
conseguir a consulta com o mastologista, e aí depois o exame dá, né, um BIRADS 4, um BIRADS 5, parabéns, e agora como é que você vai conseguir sua biópsia? Né? Não é um exame barato, né? Não é um exame assim tão acessível. Então, isso é extremamente complicado. Então, a gente tem que lutar por esses direitos mesmo, né? É difícil falar, não, agora vai ter 30 dias para fazer o diagnóstico a partir do exame alterado, né? É brincadeira, né? É brincadeira, porque não adianta você só colocar essa lei no papel, né? As coisas têm que funcionar. E eu não trabalho com o SUS, mas eu tenho colegas excelentes que trabalham pelo SUS, e muitas vezes o consultório deles, o ambulatório, fica vazio, o paciente deixa de ir. Porque a consulta foi marcada há tanto tempo, que às vezes ela já se virou e não foi, ela até esqueceu. Então, quer dizer, isso é muito complicado, porque é ruim para os dois lados. Né? Ele fica lá, mas, nossa, eu estou aqui, tenho que ficar aqui, cadê o paciente? Né? Então, é uma falta de gestão, de compromisso com a saúde, com a vida do outro. Né? Então, o autoexame, a gente tem... Né? O importante é você ser um autoconhecimento. Quer dizer, se aparece uma pintinha, você sabe, gente, eu não tinha essa manchinha, eu não tinha essa pinta antes. Mas essa pinta está crescendo. Então, a mesma coisa para a mama. Você tem que conhecer o seu corpo. Né? Você tem que conhecer, não, apareceu alguma coisinha aqui na mão, você gosta diferente? Ué, gente, não tenho, não tinha isso antes, né? Na grande maioria das vezes, dos nódulos, 80% vai ser benigno, né? Dos nódulos de uma maneira geral, e 20% de um nódulo de aparecimento de uma hora para outra é um câncer de mama, mas existe aquela chance. Então, você tem que tirar a dúvida, né? Nada de desespero, é um momento de você ter atenção, né? E não deixar de passar aquela oportunidade. A mamografia, né? A mamografia é o principal exame mesmo, fazer acima de 40 anos, anualmente. Se o médico não pediu, se vira, você pede para o médico e pede para ele te pedir, eu quero fazer. Como tem essa sugestão do governo de fazer a cada 2 anos, tem muito ginecologista que isso é uma questão financeira. Isso é uma questão financeira. Isso daí não é uma questão de saúde da mulher. Isso é uma questão, né, do planejamento público que o governo tem que... Né, ele tem muita bandalheira para pagar, então vai sobrar aquilo dali de dinheiro. Então, mas a gente tem o nosso papel de pedir e de querer fazer aquele exame todo ano a partir dos 40, e se for uma população de risco, se tiver uma histórica familiar, você deve fazer a partir dos 35 ou 10 anos antes do parente mais próximo. Quer dizer, mamãe teve aos 44, se você tivesse uma menina, ela não poderia começar aos 35, teria que começar aos 34. Né? Uma outra coisa importante, eu comecei a minha profissão, era consultório e imagem. Mexi com mamografia há muito tempo. E muitas pacientes deixavam de fazer, mas fiz, não doeu nada. E eu morria de medo e tal, e a mulher às vezes não vai porque ou ficou traumatizada, porque uma vez realmente, né, pegou alguém que tinha um pé mais pesado e que apertou muito a mama, que tem que ter uma compressão leve, mas isso não precisa ser tanto, né? Mas e também pelas outras pessoas, assim, nossa, é péssimo, aí a pessoa já faz aquela fantasia toda e não vai. Então, uma coisa que é importante era você, às vezes até chama uma amiga, vai junto com a amiga, né? As alterações da mamografia, tanto o nódulo irregular, as calcificações, né? E, na verdade, assim, por que será que muitas vezes, por que isso aconteceu comigo? Né? Pode fazer mamografia amamentando? Pode. Agora, a amamentação, ela dificulta você enxergar as alterações na mama. Então, o ideal é você amamentar e fazer os exames, mamografia, ultrassom, com a mama mais vazia, que vai ser importante. Ultrassom, coisa horrorosa para poder enxergar na mama que tem uma inflamação que a própria amamentação causa. Então, sempre levar os exames anteriores que eles vão direcionar isso, né? Então, gente, a mesa está posta para todo mundo, né? Isso daí não é porque eu sou magra, eu sou alta, eu sou baixa, eu sou gorda, que eu sou, né, uma pessoa, santidade maior, que eu nunca vou ter câncer. Não, isso daí pode acontecer, a gente não pode
né, tem que fazer o nosso papel. Né? Então, a expectativa de vida no Brasil, ela, hoje em dia, ela chega, né, perto dos 80 anos. Né? Se a mulher se cuidar um pouquinho, ela chega a 90 fácil. Né? Nos países desenvolvidos, a gente já tem uma diminuição da mortalidade por câncer de mama. Né? Isso é principalmente por causa dos tratamentos oncológicos, que são maravilhosos, né? E por causa do rastreamento mamográfico. Tá? Minas Gerais, olha a nossa curva. Está na mesma. Tá? A gente não tem uma diminuição ainda no Brasil. Então, tem uma diretriz da OMS que é tentar fazer um foco no diagnóstico precoce. Né? Você diagnosticar o câncer nos estágios mais avançados, incapacidade de fornecer o tratamento, condena muitas pessoas ao sofrimento desnecessário e à morte precoce. Né? Então, é isso daí que a gente vê em algumas áreas no nosso país. Né? Mas aqui em Belo Horizonte e em vários outros lugares, a gente tem o mesmo acesso. Hoje em dia não justifica você ir para fora. Vou para o MD Anderson, né? Vou para um Memorial em Nova York, o MD Anderson em Houston. Não, aqui você tem o mesmo tipo de tratamento, uma série de protocolos que a gente usa. Fatores de risco, né, menores, né? O cigarro, ele é um fator de risco fraco. É muito interessante esse trabalho que teve, que um fator de risco é mulheres que tinham trabalho noturno. Então, nas aeromoças, nas comissárias, acharam uma incidência maior de câncer de mama. Agora, isso daqui vale para quê? Para quem fica à noite, para quem não dorme direito, né? Para a mãe que está lá de noite. Então, isso daí vale para quem não dorme. Tá? Isso daí vale para quem não dorme. Então, é muito importante dormir. Álcool, gente. Álcool é um fator de risco para câncer de mama. Inclusive, um drink por dia, né? Lógico que a vida é bom senso. A gente não pode, né? Mas não pode exagerar, né? Na ingestão alcoólica, tá? Isso daqui, obesidade é um fator de risco isolado para câncer de mama também. Tem uma série de hormônios, né? Que eles levam, olha lá os Estados Unidos lá em cima, né? Incidência de câncer de mama. Então, por causa da obesidade. E o Japão aqui embaixo. Tem um trabalho interessante também que mostrou que as mulheres que nascem no Japão, elas têm uma incidência menor. Agora, se elas mudam para os Estados Unidos, elas vão ter um aumento de risco, vão ser igual aos americanos. Porque o que é isso? Estilo de vida. Tá? Então, índice de massa corpórea maior que 30 aumenta 63% o risco de mortalidade por câncer de mama. Então, é importante diminuir a circunferência abdominal e aumenta a chance de recorrer ao câncer também. Então, um dos tratamentos é manter magra, tá? E atividade física. Atividade física está relacionado ao número de horas por semana, tá? E também à intensidade. Então, é um risco relativo que não interfere em nada, né? Então, você não fazer atividade física, ou você ser uma atividade física menor do que 1 hora por semana, você não vai ter um efeito de proteção. À medida que você vai aumentando, principalmente maior do que 3 horas por semana, você já começa a ter uma proteção em relação a você ter uma chance menor de ter câncer, inclusive esse aqui é o de mama, né? Atividade física, então, na mulher mais nova, é que tem uma proteção de 20%, tá? E na pós-menopausa tem uma proteção de 25%. E a intensidade também tem que ser uma atividade moderada para intensa, né? Não vale ser caminhar com a comadre, não. Então, atividade física, então, ela vai ter uma série de alterações hormonais mesmo, tá? Por diminuição da gordura, né? Por diminuição da inflamação, né? A inflamação crônica, ela causa doença autoimune, ela causa câncer, ela causa Alzheimer, tá? Então, vida leve. Pacientes com câncer de mama, a gente vai ter, com atividade física, diminuição, né, da mortalidade, né? Aqui, ó, câncer de mama, 63% de fator de risco se a mulher for obesa, tá? Atividade física é mais gordinha. É mais gordinha, que tem uns lombinhos. Então, atividade física diminui
morte geral por câncer, morte por câncer de mama e diminui a chance de recorrência. Isso aqui são fatores mais... os estudos não são controversos, tá? Em relação ao fator de risco, tá bom? Então é muito importante uma vida saudável, né? Em relação à dieta, tá? Tem um trabalho que vê que quem tem baixa vitamina 2 tem um risco maior de câncer, mas a suplementação não é um fator de proteção, tá? E yoga e meditação tá relacionada com uma longevidade maior. Então, no câncer de mama, começou uma cirurgia, que é essa de Halsted, que você tirava a mama, tirava o músculo peitoral. E, a partir da década de 80, veio o tratamento conservador da mama, que é a tumorectomia, a quadrantectomia, que é mais ou menos a mesma coisa. Uma tira a pele, outra não tira a pele em cima. E antes, não tinha reconstrução imediata. Então, os próprios médicos, incrível, incrível não, porque na verdade é uma evolução. Eles falam assim, não reconstrói sua mama agora, não, deixa mais para frente, né? Então, no tratamento conservador simples, né, são as incisões que a gente faz na mama para poder tirar o tumor com a margem de segurança. A mastectomia simples, que é aquela que tira areola e mamilo, então fica sem nada. E tem, né, com a oncoplastia agora, tem a mastectomia preservadora de areola e mamilo, que você preserva a areola e mamilo, coloca uma prótese, né, e dá um resultado cosmético muito melhor. O que é a oncoplastia? A oncoplastia, você trata o câncer de mama com técnicas cirúrgicas da cirurgia plástica. Então, você obedece os princípios, né, de forma, de simetria. Tá? A gente faz uma série de medidas para a gente poder ter um equilíbrio. Né, o principal é a segurança oncológica. Isso daí a gente não pode abrir mão disso. Tá? Então, o principal é a segurança oncológica. Você já fazer uma reconstrução daquela mama, muitas vezes com retalhos internos da própria glândula, para você evitar deformidade, tá? E você fazer a simetrização. Né? Hoje em dia não cabe mais você fazer uma cirurgia e a mama ficar assim. Né? Então, você precisa pensar naquele equilíbrio. Quais são as indicações de oncoplastia? Tumores grandes, que muitas vezes você já fazia a mastectomia direto, né? Hoje em dia, com as técnicas de oncoplastia, você consegue tirar um tumor grande, se ele tiver uma boa relação, né, tumor-mama, tá? Você consegue tirar aquele câncer de mama mesmo volumoso e você já fazer um equilíbrio, tá, da mama. Gigantomastia, que é a hipertrofia mamária, né? A primeira paciente que eu operei foi muito interessante, uma senhora, e ela é muito divertida, ela é muito desbocada, e a mama dela vinha até aqui. E ela tinha um tumorzinho petitinho, de 1 centímetro atrás da areola, e a areola dela era muito grande. Eu falei assim, olha, se a senhora quiser, a gente pode fazer oncoplastia, pode reduzir a mama, tudo mais. Ela falou assim, não quero não, Letícia, tal, não sei o quê. Eu tirei uma foto, né? Eu tiro a foto dos meus pacientes de cirurgia que eu opero. Aí ela chegou em casa e falou assim, Letícia, me manda a foto. Aí não dava para perceber nada de câncer, né? Mas só tinha a foto da mama dela, aquela mamão enorme. Aí chegou em casa, ela mostrou para o filho e falou assim, mãe, você está doida? Como é que você vai ficar com essa mama? Né? A vida inteira e tal. Então, aí ela falou assim, não, Letícia, eu vou querer fazer a cirurgia. E eu fiz a cirurgia, nós reduzimos bastante a mama. Se fosse um tratamento tradicional, eu teria que tirar a areola e mamilo dela, porque era bem atrás da areola. Mas como era só na bordinha da areola, então, e na cirurgia a gente reduz a areola, então eu pude preservar a areola e mamilo dela, porque eu só tirei aquela faixinha por fora, que precisava tirar a pele acima do tumor. E ela falou assim, olha, eu dormi a minha vida inteira com cachecol, e você tirou o cachecol de mim, o que acontecia? Na hora que ela dormia, a mama ia para o pescoço dela. Ela falou assim, eu tinha dificuldade de respirar. Gente, eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu falei, Letícia, eu tinha que dormir com 2 travesseiros. E agora eu estou dormindo, consigo deitar. E ela é ótima, ela é muito divertida. Então, olha o impacto que isso tem na qualidade de vida. Né? Muito bacana. Se você vai fazer um tratamento conservador que você acha que não vai ficar legal, você pode lhe dar a técnica de oncoplastia que você vai ter uma melhora. Né? Então,
quais que são as questões oncológicas? Quando você está preocupado em ter uma margem ampla, apesar de hoje em dia você precisa ter só uma célula normal ao redor do tumor, né? Mas tem alguns casos, assim, não, esse é um tumor multifocal, são vários focos de tumor, então você tem que ter uma margem mais ampla e tal, vai ter que ressecar mais, a oncoplastia vai te ajudar, né? Paciente que você quer evitar uma mastectomia, paciente que tem um diabetes descontrolado, né, outras doenças que vão aumentar o risco de uma mastectomia, uma idade muito avançada, você faz o tratamento conservador com a oncoplastia. Por quê? A mulher, de uma maneira geral, a mulher que faz a conservação da mama com radioterapia, muitas vezes é até melhor do que a mastectomia, que, quando a mastectomia não faz a radioterapia. E a paciente quer conservar a mama, ou quer, né? Uma paciente fala, não, eu nunca tive a oportunidade de fazer uma mamoplastia, sempre quis, né, fazer, é o momento de fazer. Então, a gente faz o tratamento igual uma cirurgia, uma mamoplastia mesmo, mas o que é muito bacana, porque aqui está o tumor, essa bolinha verde, tá? Então, você vai ter que tirar, vai fazer um defeito maior, então vai fazer um buraco interno ali, e aí você pode aproveitar essa partezinha daqui de baixo que está saudável e você vai preencher aquele defeito que você fez. Então, quer dizer, você termina o seu tratamento com uma cirurgia, com uma mama mais equilibrada, né? Muitas vezes, né, sem uma cicatriz numa mama, né? Então, eu acho que é muito oncoplastia muito bacana. Isso daí é uma técnica de Lejour, que foi uma cirurgiã francesa que descreveu, que é a cicatriz vertical, tá? Então, você pode usar isso para tumor central, para tumor na parte inferior da mama. Essa que é muito bacana, essa técnica, é o round block. Então, o tumor pode estar em qualquer lugar da mama, é só com uma cicatriz no centro da mama que você faz o tratamento cirúrgico, tá? Essa aqui tem a foto da paciente, né, que é um pouco daquela que eu mostrei. Então, você preserva a circulação sanguínea, né, o pedículo a gente fala superomedial, e você sempre vai... Essa técnica vai depender de onde está o tumor. E aí você preserva o vaso do lado oposto que não está o tumor. E muito bacana essa técnica que a gente pode, né, que é o lipofilling, a lipoenxertia. A gente faz uma lipoaspiração, falo com as minhas pacientes, não é uma lipoestética. Então, a gente vai pegar um pouquinho de gordura e vai injetar essa gordura. Você pode fazer uma reconstrução só com lipofilling, só com gordura. Você pode, por exemplo, essa paciente tem uma mama que foi tratada com radioterapia, teve uma contratura por causa, né, do tratamento conservador. Algumas vezes a gente vê isso com prótese também, e você faz o enxerto de gordura e você vai melhorar demais a qualidade dessa pele. Tá? Então, para pequenos... A lipoenxertia está indicada para defeitos do tratamento conservador, alterações geradas pela radioterapia. Tá? Então, muito importante, né, a gente ter esses cuidados, tá, para a nossa vida. É muito importante não só sobreviver, mas viver também, né? Para a mulher saber dizer não, saber se priorizar, né? Dormir. E, né, eu acho que eu gostei mais dessa foto aqui do que aquela da Mulher Maravilha Poderosa. Essa aqui eu acho que ela é muito atual. A mulher, ela vive mais do que o homem, tem uma sobrevida de 7 anos a mais do que o homem, mas ela adoece mais do que o homem. Ela adoece mais. Não só porque ela está ligada à prevenção, então ela faz o diagnóstico também, mas é porque aquilo que a gente fala, a conta não fecha, né? A gente precisa de ter uma parceria. Eu acho que, né, hoje em dia a gente tem que trabalhar para os relacionamentos mais justos, mais igualitários, tá bom? Bom, espero que, né, qualquer dúvida, qualquer coisa, estou super à disposição de vocês. Agradeço a Bebel, essa linda, fofa, esse mulherão mesmo, né, um mulheraço que eu falo, que é uma fonte de inspiração para todas nós, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né, a gente divulgar, desestigmatizar a doença, né,
e nos empoderarmos, tá bom? Obrigada, gente.